como que vocês estão? Eu tava esperando o relógio do Instagram dar às 4 da tarde pra ficar certinho, pra todo mundo receber a notificação. É, eu tô eu tô aqui esperando vocês chegarem, então, mas já tem gente entrando. Coloquei uma música como eu já tinha colocado da última vez, um lo-fi brasileiro, que eu gosto muito. Na última live vocês interagiram bem pouco, então vocês podem interagir, tá? Pode comentar, pode fazer pergunta. A live hoje, como eu tinha falado pra vocês, é com o André, do Além da Linguagem. Eu convidei ele aqui porque muitos de vocês conversaram comigo e falaram sobre alguns dos problemas que vocês estão enfrentando, né, nos estudos. E muitos me falaram de problemas do tipo, nossa, eu não consigo me concentrar, eu procrastino muito. E teve algumas pessoas que me falaram assim, que no momento que iam acordar até o momento que iam dormir, estavam pensando em estudar. E de segunda a segunda, assim. Então eu decidi falar sobre isso, porque, nossa, gente, faz muito mal não pensar no relaxamento, no descanso. E o André, ele é professor de hipnoterapeuta e um cara fenomenal quando a gente está falando sobre cérebro. Ele sabe muito sobre cérebro e sobre como que a gente pode fazer para ter uma experiência melhor no nosso estudo e na nossa vida como um todo, mas em especial no nosso estudo. E por isso eu convidei ele para vir aqui conversar com a gente. Oi, Renan. E aí, André? Olá, tudo bom? Tudo bem? Então, para começar, eu quero que você se apresente, né? Fale quem é você, o que faz da vida. Bom, eu sou o André Cavalini, eu sou professor, eu sou formado em letras, sou professor de português, de inglês, literatura, e depois disso a minha vida foi para diversos outros caminhos e me levaram para a mente humana, para o cérebro, e eu fiz, além de ter me especializado em língua portuguesa para ensino superior, né, ter o diploma de licenciatura para o nível superior, que foi o que me abriu as portas para a neurociência, né? Eu sou especialista em neurociência e em psicopedagogia, né? E eu também fiz muitos cursos de hipnoterapia, hipnose clássica, hipnose clínica, enfim, né? Diversas linhas diferentes. E eu montei, isso acabou me trazendo, assim, sabe quando de repente você começa a estudar uma coisa por um motivo, outra por outro motivo, e de repente quando você percebe, dá um clique e as coisas se juntam e você fala, nossa, e se eu criasse um perfil para poder falar de estudos e hipnoterapia e emoções e ajudar as pessoas a lidar melhor com as suas emoções para estudar, porque eu passei por dificuldades, me resolvi por meio dos estudos que eu fiz, né? Então fazia muito sentido para mim juntar essas coisas no além da linguagem. Aí veio tudo isso que a gente está vendo nesse momento, né? Nossa, muito legal, André. Essa história é muito interessante e eu queria que você falasse dela um pouquinho mais de detalhes, assim. Você falou que você fez letras e tudo mais, que veio o interesse sobre o estudo do cérebro, mas eu queria que você contasse para eles, assim, com mais detalhes, o que te fez ter tanto interesse sobre essa área. Bom, eu só notei isso depois, mas quando eu fiz letras, eu fiz aquele curso que é o curso mais longo possível de letras, né? Porque hoje em dia você tem cursos de 2, 3 anos, só um idioma, mais um idioma, né? E no meu caso, eu fiz faculdade de letras numa faculdade municipal, né, em Santo André, aqui em São Paulo. E essa faculdade era vinculada com a USP, então eu tive aulas de segunda a sábado por 4 anos, então, sabe, foi um processo
longo. Só que nesse processo todo, eu tive aula de psicologia, pedagogia, latim, enfim, história, muitas coisas. Mas eu não tive uma aula de neurociência. Linguística abrange neurociência? Abrange, mas não da forma como a gente estuda as conexões, os processos, as sinapses, os neurotransmissores, enfim, não tem isso lá, né? E aí acabou que isso ficou faltando para mim e ficou mais evidente ainda quando eu comecei a sentir dificuldade nos estudos. Porque eu Uhum. entendia o meio, mas eu não entendia como funcionava. E aí eu fui estudar neurociência junto com psicopedagogia, porque eu senti que era algo legal de estudar, neurociência sempre foi uma coisa que eu tinha afinidade, né? Mas eu tive o primeiro contato, como eu te falei algumas vezes, na pós-graduação que eu fiz para tirar minha especialização em nível superior, né? Em licenciatura nível superior de português. Porque eu fiz um trabalho voltado para o modo como a gente armazena a informação no cérebro, a redução da informação, né? A parte Uhum. da sumarização, o termo técnico seria esse. E foi aí que eu tive contato com a neurociência, né? De como a gente processa isso, por onde entra a informação, para onde ela vai, como a gente acessa. Só que isso ficou meio latente por uns anos, até que eu fui estudar psicopedagogia e neurociência. E aí tudo fez sentido. E ao mesmo tempo, nesse mesmo trabalho que me abriu as portas para neurociência, eu tive contato com a hipnose. E aí eu comecei a estudar mais a fundo isso, só que não clinicava ainda, não estava trabalhando usando isso para atender pessoas, era para o meu desenvolvimento pessoal, né? E aí, de Uhum. repente, em 2019, tudo fez sentido. Parece que as coisas se encaixaram. Aí eu comecei a clinicar, comecei a estudar mais ainda novos métodos, novos processos. Eu fiz um curso sobre aprendizagem e memória, que foi muito bom para mim, porque eu estava estudando neurociência e estava estudando psicopedagogia e no meio entrou esse curso que eu fiz que juntava as coisas, né? E hipnose junto. Então, sabe quando parece que a mistura deu certo? E hoje eu consigo enxergar bem como isso funciona, assim, como o estudo funciona, como a aprendizagem funciona, como a linguagem funciona, como a hipnose funciona no nosso cérebro. E quando a gente conhece isso, a gente adquire um senso de autoconhecimento muito maior, né? Uhum. É isso que eu quero, e eu acho que você também quer, passar para os estudantes, né? Uhum. Não, a gente se conheceu também porque você, com esse interesse de entender sobre o cérebro e ajudar outros estudantes a estudarem melhor, estava conhecendo outros estudantes e daí você veio conversar comigo, né? Foi. Daí a minha pergunta das conversas que você teve com vários estudantes, incluindo comigo, o que que Uhum. você já percebeu que muitos acabam falhando quando a questão é sobre o relaxamento? Olha, uma coisa muito interessante que as pessoas precisam entender é que o relaxamento faz parte, uma coisa ele faz parte do processo do estudo do cérebro humano, ele faz parte, né? E ele não é algo mitológico, transcendental, místico, né? Tipo, é igual meditar, né? A meditação e o relaxamento, eles, apesar de ter um senso comum dizendo que eles são a mesma coisa, eles não são. Eles têm efeitos similares no corpo por causa dos neurotransmissores, né? Porque o efeito que o corpo tem, químico, é parecido, mas o processo mental é diferente. Então, por isso que abre essa margem para essa confusão, sabe? E relaxar faz parte de aprender. Não dá para você aprender sem você ter uma pausa, sem você ter um tempo para absorver informação. Porque senão, a partir de um certo limite, e isso eu vi você falando outro dia, falando sobre você ter um limite de 30 minutos, 40 minutos, depois dar uma pausa, porque é aquela coisa, o copo enche, ele tem que esvaziar. Se você for pôr Uhum. mais água no copo cheio, não vai entrar mais, né? Então a lógica é essa. E o relaxar, seja pelo meio do relaxamento, que é uma das coisas que eu faço pelos estudantes, seja por outras formas de relaxar, né? No sentido de produzir os hormônios, né, para relaxar, é, Uhum. a gente precisa ter isso no nosso dia a dia. Para você ter um bom desempenho nos estudos, você tem que ter ideia de que você tem que ter um tempo para não fazer nada. Ou para relaxar no sentido de fazer algo que te distraia, né? É muito ilusório, né, você crer que você não pode relaxar, não pode ter um tempo para você durante os seus estudos, porque senão vira tóxico. Uhum. Não, faz todo sentido, André. E agora eu quero ir para
pros detalhes mesmo, tipo, Tá bom. como que... Vamos começar agora com a parte que você domina, principalmente. Como que o nosso Os- cérebro reage ao relaxamento? Bom, é assim, a gente tem um neurotransmissor que se chama GABA. Ele é um ácido, né? E ele faz parte de regular a nossa atividade cerebral, tá? Então, dentro de uma pessoa no estado normal, estudante, trabalhador, que seja, todos produzimos o GABA. Todos temos ele, ele passa por diversas partes do nosso corpo. E o efeito principal dele é diminuir a atividade cerebral. Então, quanto mais perto do estado do sono você está, mais você vai ter a presença desse neurotransmissor no seu corpo. O problema é que quando você tem uma alimentação ruim, quando você tem um hábito ruim de estudo, sem ter tempo para você produzir esse GABA, a falta dele começa a trazer outros problemas, principalmente relacionados à ansiedade, a estresse. E aí aumenta níveis de hormônios como o cortisol, né? A adrenalina na hora errada. E você não consegue equilibrar a situação, né? Então você tem que encontrar um meio de equilibrar isso e você produzir os hormônios necessários e os neurotransmissores necessários para o teu cérebro acalmar. Porque na hora que ele acalma, é que ele abre, ele gasta menos energia numas atividades para poder trabalhar outras, entre elas a memória. Nossa, interessantíssimo. Não sabia disso. Eu não quero ser muito chato no sentido científico da história, mas é importante que o pessoal saiba que é químico. Não é uma coisa do tipo, isso é ilusório. Não, gente, não é invenção. É químico, o Aham. corpo está fazendo isso, entendeu? Não, faz sentido. E, André, como que você acha que as pessoas conseguem aplicar o relaxamento na prática, assim? Tipo, Olha, o relaxamento do que eu ofereço, ele é uma ferramenta que, para você atingir um nível muito profundo do relaxamento, o ideal é que você faça de vez em quando, né? Mas você pode tirar momentos para você ter uns minutinhos para você relaxar e distrair o seu cérebro. Então, o fato de você. Eu brinco que a atenção é como se fosse uma lanterna que você está iluminando uma área, outra área, outra área, né? Então, quando você está muito tempo iluminando a mesma área, chega uma hora que ela começa a falhar. Então, você precisa mudar o seu foco, né? E esse é o segredo, por exemplo, do Pomodoro, por exemplo, né? Que você fica lá um tempo focado, aí você desliga por alguns instantes, você volta focado, e isso é um ritmo interessante. Então, relaxar pode ser feito nesse esquema, do tipo, você faz um ciclo inteiro de 2 horas, por exemplo, ou de 1 hora e meia, sei lá, qual que é o seu ritmo, faz uma pausa completa, tira uma soneca. Dorme 15 minutos, 20 minutos, meia hora que seja. Não mais que isso, porque senão você vai prejudicar o seu ciclo, né? Mas você ter um momento ali para você descansar, legal. Vai ler alguma coisa que te relaxe, né? Porque o ideal é que você não só produza o GABA, né? Mantenha ele ativo no seu corpo para ele poder fazer esse trânsito da atividade cerebral, mas que você também elimine o cortisol. Porque o cortisol é o estresse. Então, quando você está tenso no estudo, não está mais conseguindo se concentrar, o que acontece? Você fica pilhado. sim. Aí você entra no fluxo de produzir cortisol. E aí, como que você sai disso? Você tem que produzir o oposto. Vai produzir um cortisol, uma ocitocina, que é o hormônio da felicidade, do amor, né? Então, como você faz isso? Tendo uma atividade prazerosa. Lendo, assistindo um seriado, conversando com alguém, almoçando com um familiar, né? Isso também é relaxar. Também é um processo de relaxamento, né? A diferença desses processos durante o dia que você vai incluindo na sua rotina com o que eu faço, que pode ser como ao vivo, como o que eu ofereço nas sessões, e pode ser um áudio gravado que você está ouvindo depois, dos que tem vários que eu tenho lá no meu Instagram, lá no meu Spotify. É o ato de você desconectar mesmo, de você fazer a alteração da sua percepção e tirando o trabalho do seu cérebro da periferia para o centro, e aí você vai produzindo o GABA. E aí você vai melhorando esse fluxo da sua atividade cerebral. E aí você vai relaxando, vai entrando num estado melhor. E aí lembrando que você não vai entrar no estado de sono. O sono pode vir decorrente do relaxamento muscular, né? Mas o relaxamento do seu cérebro, ele vai vir
só do fato de você reduzir a sua atividade e focar o uso do seu cérebro em outras coisas, como no relaxamento, na verdade, né? E assim, o que, que pode acontecer com a gente se a gente negligenciar essa necessidade de relaxar e dizer, não, eu vou estudar segunda a segunda sem parar? Olha, independente da pessoa escolher fazer um relaxamento profundo, que seria esse que eu tô comentando, ele é guiado e tudo, e tem esse momento da pausa e tal, incluir momentos de relaxar durante o seu dia, ele vai quebrando os ciclos e dando a ideia para o seu cérebro que ele se foca numa coisa e foca em outra. Quando você tira isso e você acredita que o seu dia tem 12 horas úteis, digamos, 14 horas úteis de estudos, e você engole a comida, você não sente no gosto, você dorme pouco pensando já em acordar para estudar, nem curte o seu banho, você tá, não, além de você não estar produzindo os hormônios que vão balancear com o estresse, com o cortisol, você tá com o pé num burnout, por exemplo, que foi um tema de um post que você fez, né? Você tá com uma chance enorme. E aí a gente vai entrar em outros méritos, né? Do tipo, você não treina o seu cérebro para dar uma pausa. Ele não sabe o que é uma pausa, ele vai entrar no modo louco o tempo todo. Isso te causa ansiedade. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter um rendimento que você vai considerar satisfatório. Você vai se cobrando, você vai estressando, você vai piorando o seu nível de ansiedade. E aí ele vai deixar de ser uma ansiedade situacional, que é o mais comum nos estudantes, né? Uma ansiedade pontual que acontece numa prova, numa matéria, numa situação, e vai ser um transtorno de ansiedade, em que você vai ter que achar uma forma terapêutica, talvez tomar alguma medicação para poder normalizar o teu nível de ansiedade, né? Balancear aí com o seu cortisol e a adrenalina, claro. E aí você tem um efeito muito prático, que além do sofrimento que é você ter ansiedade, você vai procrastinar. Você vai achar formas de postergar o que você tem que fazer. Seja por medo de enfrentar a situação, seja para não saber lidar mais com aquilo. Porque chega um ponto em que você se perde mesmo, né, Andresa? Você se perde. Não, faz todo sentido. A procrastinação, ela não é uma atitude de uma pessoa preguiçosa, né? Muito se associa à Não. procrastinação, que é o ato de você ficar deixando para depois, com o fato de você ser preguiçoso, ser negligente. Mas, Isso na é um mito, verdade, né? Infelizmente. a procrastinação está muito mais associada com um sentimento negativo, né? Sim. Se você quiser, você pode falar com mais detalhes sobre isso. Olha, vamos falar de uma forma, tentar ser menos técnico e ser mais prático, vai. Quando você está envolvido no seu estudo e você não está tendo o rendimento que você gostaria, você tem algumas reações que são comuns, né? Não estou nem falando de um trauma, uma situação de alguém te cobrando, nada disso. A sua autocobrança, você com você. Você não quer perder o seu rendimento, ou você está achando que você tem que melhorar e você não consegue. E aí você vai bem em uma matéria, vai mal em outra matéria. Você faz um simulado e não aceita o seu desempenho. Faz um Enem, não vai bem e acha que está tudo errado. Tudo isso vai se acumulando e você vai criando ansiedade. Então toda vez que você for fazer matemática ou química, que são matérias mais exigentes, física, ou mesmo redação, você vai pegar matérias específicas que vão ser gatilhos para você. Percebe? E são gatilhos que vão te atrapalhar, porque você vai chegar lá na hora e você vai ver uma questão de física que você nem vai entender ela. Mas você não vai entender ela por quê? Você não é fluente em língua portuguesa? Você interpreta a questão, você sabe o que ela está te pedindo, a diferença é que você não consegue processar. Isso acontece porque você está com um monte de sensações diferentes, o seu corpo está transpirando, está tremendo, está te dando náusea, você está tentando entender o que está ali, ou seja, dizem, eu não falo cientificamente, que você tem 7 mais ou menos 2 pontos de atenção. Ou seja, você pode estar ciente de 7 mais ou menos 2 itens ao mesmo tempo. Suor, calor, tremedeira, leitura, cálculo mental, usar a mão para escrever, prestar atenção no ambiente para ver se ninguém está vendo você sofrendo. São 7 coisas. Só aí já foram 7 coisas. Respirar. Sabe? Então, como que você domina tudo isso? Né? Então, é uma questão de atenção mesmo. Você perde o foco, você não consegue. E aí e é cíclico, né? Você entra, você não sai, aí você repete, sabe? E é isso que acontece. Então, uma das formas de você lidar com isso é você tentar usar a sua atenção.
Você tentar lidar melhor com as situações que te trazem essa ansiedade. Então, se a sua ansiedade vem de um problema de leitura de uma questão, de resolução de uma questão, então você treine o seu cérebro para aquilo. Né? Não é evitando, não é fugindo daquilo que vai resolver a situação. E muita gente acha que evitar de fazer depois, quando estiver mais calmo, vai resolver. Então você procrastina. Entendeu? E tudo isso está envolvido nos gatilhos que você está criando para você mesmo. Não fui eu nem você que colocou na pessoa aquilo, ela mesma criou. Talvez de forma voluntária ou não, não sei. Mas o fato é que você está perdendo o controle da sua atenção. E a solução para isso seria você treinar o seu cérebro para lidar com aquela situação. André, no meio da sua fala, você comentou sobre gatilhos. E teve um podcast recente seu que você comentava sobre isso. Eu queria que você falasse com mais detalhes sobre como que esses gatilhos funcionam e como que eles geram essa ansiedade na gente. Claro. Especificamente nos estudos, é muito comum a gente ter gatilhos, né? A gente vai criando pontos de referência muitas vezes negativos, né? Então, o gatilho, ele é baseado numa referência anterior, né? Então, o conceito de gatilho, ele vem da base de que o gatilho seria um interruptor. E o que causa o problema seria uma lâmpada. Ou seja, se você tem um botão que não acende nada, não tem problema, não é um gatilho. Agora, a partir do momento que você tem um ponto que você acessa, que vai acionar algo em outro lugar, você tem que entender o que é outro lugar. Concorda? Porque se você souber que fazer uma prova é um gatilho para você, para onde esse botão vai levar? E a maioria das vezes leva para ansiedade. No sentido de você não saber fazer, não estar preparado. Eu converso com muitos estudantes, como você falou, já faz um tempo, né? Já vai fazer um ano mais ou menos que a gente conversa assim, né? Que eu estou nesse meio do Instagram. E os relatos são muito parecidos, das pessoas que entram em pânico. E esses gatilhos, quanto mais eles são acionados, mais fácil eles se acionam. É um caminho que vai se reforçando. A sinapse é assim. O nosso cérebro funciona assim. Quanto mais você repete um caminho, mais forte ele fica. Por isso que a gente tem dificuldade em lidar com crenças, por exemplo. E crenças eu nem falo religião, eu falo de você. Você não ter confiança em você. Você achar que a FUVEST é difícil, você achar que o Enem é difícil, você achar que a Universidade X é difícil. Você já fez a prova para saber? Né? Você tá baseando o seu conhecimento no conhecimento geral de mundo. Mas na prática você não fez. Então o teu cérebro está confiando numa percepção que não é a sua. E criou um gatilho para isso, entendeu? Então você já está... Eu falo que é o campo minado, né? Você tem que andar com calma, desviando de tudo. E o problema disso é que quanto mais você faz, mais você quer fazer esse caminho de desviar. E aí você acaba não lidando com a situação. E isso vai ser uma coisa que vai ficar eternamente lá. Você não vai conseguir superar, né? E aí, a importância de você saber cuidar do seu dia, saber cuidar do seu cotidiano, da sua rotina de estudos, da sua rotina de saúde. Saúde mental faz parte dos estudos, entendeu? É uma questão de rendimento e de saúde mental. Eu não sei se eu expliquei o que você queria, se eu fui claro na pergunta. Conseguiu sim, explicou muito bem. Eu ia falar e eu ia fazer uma pergunta se você acha que essa cultura de produtividade desnecessária alimenta esse tipo de gatilho e alimenta também esse tipo de estresse que muitos estudantes passam. Normalmente, os gatilhos e a ansiedade, a procrastinação, o estresse, eles são retroalimentados, né? Eles não são coisas que acontecem uma vez só. Ele é um processo de realimentação, né? Então você tem uma resposta automática. E uma coisa que eu acabei não falando dos gatilhos, mas que se encaixa muito bem agora nessa fase de você reforçando a cultura, reforçando os exemplos, reforçando, né? Então, por exemplo, eu sou um cara que segue 200 Instagrams diferentes. E eu vejo 300 postagens diferentes por dia. Num dia, se você pegar e analisar o conteúdo, você vai ter uma parcela grande, tipo quase metade deles, falando de situações que a pessoa não conseguiu alcançar o objetivo. Mas não em geral, especificamente do tipo, porque hoje meu dia não foi produtivo, porque eu passei mal. Porque eu tive cólica, ou porque acabou a energia. E aí você tá... Quando uma pessoa que não conhece muito de hábitos de estudos, ela está seguindo essas pessoas porque ela está querendo achar modelos para ela se apoiar, concorda? Ela está buscando referências, né? E aí, quando você se depara com essas situações e você compra essas ideias para você, o teu cérebro está entendendo essas narrativas. Do tipo, estudar
é sofrer. Estudar causa cansaço. Estudar, concorda? E você está construindo uma biblioteca de informações super negativas com relação a isso. E eu não falo que você tem que ser positivo o tempo todo, porque não é isso. Mas você tem que ser Uhum, seletivo. Você tem que entender que existem. Isso não é uma moeda que tem dois lados. Você uhum, tem trocentos lados, entendeu? E aí, o que acontece que você começa a criar esses pontos de referência para o teu cérebro é que a primeira reação que vem é de fuga. É a uhum. reação mais comum. Tipo, eu vou me encolher como um feto ali no canto e me deixa em paz. Entendeu? Eu não quero lidar com isso. E aí o seu cérebro faz um shutdown ali, ele fecha, e aí você entra em pânico, e aí você Faz sentido. começa a ter transtornos, entendeu? E é muito Mas, difícil você cuidar disso, Andresa. mas assim, você comentou aí sobre pessoas olharem Instagrams em busca de modelos, assim, de como estudar. Você acredita que isso é saudável e que pessoas deveriam, buscar esses modelos? Olha, assim, saudável 100% eu acho que não é, porque você vai ter diversas situações em que você vai aprender, mas você também vai Uhum, ter diversas situações que você vai absorver coisas ruins, né? Então é a questão de você escolher melhor os modelos que você quer ter. Só que isso não acontece fácil, entendeu? A gente tem os algoritmos que eles não ajudam nesse sentido, porque nós somos programados para poder reagir dessa forma. Existe uma linha de estudo que divide o cérebro em pensamento rápido e pensamento demorado, pensamento longo, né? O pensamento rápido é aquele que fica na superfície lidando com as informações mais próximas. E você uhum, sabe que o nosso cérebro ele foi desenvolvendo com o tempo para resolver problemas, né? Então uhum, ele aprende. E como que a gente mede a inteligência, por exemplo? Pela solução de problemas. Como você mede o desempenho numa prova? Pela solução de problemas, né? Então você vai treinando para você fazer isso. O nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas. Só que, ao mesmo tempo que ele é uma máquina de resolver problemas, ele quer economizar energia. uhum, Então ele se apega aos modelos mais simples de compreensão e aos modelos mais simples de absorção. Então, se eu vejo, por exemplo, o teu Instagram e você sempre trazendo informação, perdão, nem sempre você é positiva. Você às vezes tem os seus dias bons, dias ruins. Isso é normal. uhum, Uma pessoa que te segue vai compreender que estudar tem dias bons, dias ruins, o que é um baita exemplo, tá bom? É, você tem esse padrão de você copiar aquilo que você tem afinidade. Se você pega um perfil que é super positivo, super cheio de coisas coloridas, cheio de propagandas de coisas, cheio de decorações e tudo, você vai criar na sua cabeça um modelo de que estudar é aquilo. E aí, quando você se deparar com uma coisa que não é aquilo, você vai ter uma dificuldade, você vai ter um momento ruim ali, né? Então acaba uhum, sendo necessário você ter um filtro, né? E o problema é que a gente não tem esse filtro, normalmente. A gente não é criado, nós não temos um treinamento na vida para isso. Assim como estudar é uma coisa que você aprende com o tempo, é, na escola você não aprende a estudar, entendeu? Então você não sabe lidar. A mesma coisa com a saúde mental. A gente não tem um treinamento para isso. A gente não tem, nosso cérebro não tem parâmetro para lidar com uhum. isso, né? E a tendência, só para terminar essa Claro. fala, a tendência é que quanto mais para baixo você esteja, mais você tem afinidade, você se alie a padrões iguais. Então você vai procurar perfis ou vídeos ou leituras que são relacionadas ao estado mental que você está. Devia ser o Uhum, oposto, né? Você devia procurar uma boia para se salvar. Agora você está indo ao contrário, você está procurando uma âncora. uhum, faz sentido. Eu ia fazer uma pergunta, meio comentário, assim. O que eu entendo é assim, quando você fica batendo na tecla de ficar sempre buscando modelos para você se basear, é um prato cheio para você acabar criando uma crença e muitas vezes limitante. Então eu queria te perguntar assim, como que a hipnose, que é um serviço que você faz, como que a Uhum. hipnose pode ajudar uma pessoa que já está num estado de estresse muito grande e que já
desenvolveu esses modelos que não fazem muito bem para ela? Olha, dentro do serviço de terapia, você tem uma série de técnicas que a gente utiliza para poder ajudar a pessoa a lidar com as suas crenças, né? Você tem situações em que você vai fazer uma releitura de uma situação, você tem situações que você vai fazer não uma reconfiguração, mas você vai talvez olhar por outra perspectiva, né? Tudo isso é feito por meio da hipnose. Você vai ter um estado de relaxamento, depois você vai ter um estado de dissociação, que é o que acontece quando você muda a percepção sobre certas coisas. E aí você tem a liberdade, digamos assim, de acessar memórias e situações em que você vivenciou situações difíceis, traumas, medos, enfim. E aí você vai, com base numa versão sua de hoje, por exemplo, entender por que que aquilo aconteceu naquela época, ou por que que tal coisa te afeta. A ideia é você buscar a raiz da situação. E aí, com base nisso, você usa técnicas diferentes de psicologia, né? Não é só... A hipnose, na verdade, ela é uma forma, né, uma ferramenta de terapia que a gente utiliza, mas ela não é sozinha. Você tem que ter outros recursos ali, terapêuticos. Por isso que é importante quando você vai procurar alguém que trabalha com hipnose, de você encontrar alguém qualificado. E qualificado, eu não falo do tipo, André, você é qualificado? Bom, eu sou psicopedagogo. Então, eu estudei psicologia e pedagogia. Eu não sou formado em psicologia, mas eu sou formado em psicopedagogia. Por isso que a minha área é educação. Eu não me arrisco a lidar com pessoas com depressão, por exemplo, porque apesar de a hipnose permitir, os cursos de hipnose que você tem no mercado te oferecerem ferramentas para lidar com isso, eu prefiro focar naquilo que para mim é concreto, que é a aprendizagem, né? Então eu lido com isso. E aí você pergunta como que a hipnose age nessas situações. Primeira coisa é que você no estado de relaxamento, você muda a tua percepção da realidade naquele momento. E muitas vezes, só esse estado de relaxamento é suficiente para você quebrar um padrão de estresse e de ansiedade que você já está naquele momento. Entende? Então, só o fato de você relaxar num nível além daquele que você relaxaria sozinha, você já está criando um caminho para você melhorar, pelo menos por aquele instante, naquela crise, por exemplo, de você interromper um padrão que está se instalando. E as crenças, elas nada mais são do que percepções de situações, né? A gente estava falando de storytelling, né, num papo, e a gente tem tudo isso envolvido. Tipo, o nosso cérebro funciona por meio de narrativas. Toda a informação que chega para nós vem em forma de narrativa. Começo, meio, fim, personagens, um plot lá, uma história, enfim. E isso é normal, gente, porque a gente é assim. A gente se identifica melhor com isso, né? Então, quando você cria na sua cabeça uma estrutura narrativa de uma situação que tem um fim, um desfecho negativo, você já construiu uma crença de que aquela situação é negativa. E como você quebra isso? Dentro da hipnose, você altera as perspectivas da narrativa. Então, você procura dentro da própria pessoa formas dela enxergar de forma diferente. Mas por que você acha que aquilo é negativo? Por que aquilo te afeta? Olha nessa situação, o que dali, naquele cenário, te afeta, entende? E a pessoa fala, olha, na verdade, eu não queria me sentir assim, assim, assado. E eu vi que ela se sentiu assim, então não se sinta. Então, como você pode mudar isso? E aí a pessoa vai achar recursos. O meu trabalho, na verdade, é mais ser o GPS do que qualquer outra coisa, né? Quem vai produzir o que está acontecendo ali é a pessoa. Então, tem também a parte do autocuidado, autoconhecimento. A pessoa tem que ter responsabilidade. Tem que querer mudar as suas crenças, entende, Anessa? Eu não vou nunca conseguir inserir nada ali que a pessoa não queira mudar, percebe? Não, você falou aí agora sobre autocuidado e autoconhecimento. E lá atrás você também tinha comentado sobre algumas formas que são boas para se relaxar, né? Então, você citou conversar com sua família, fazer um exercício físico. E Sim. como que o estudante ele pode conseguir implementar todas essas coisas, desde meditação e uma sessão de relaxamento profundo, até fazer exercícios na vida dele? Como que ele consegue aplicar isso sem ele sentir que vai perder o controle disso tudo? sem se desesperar, né? Olha, o que pode acontecer numa situação normal de estudo, né? De você estar lá na sua rotina primeiro de tudo, você tem que ter uma rotina. Tem que ter construído. Você não tem que ser super rígido com aquilo. Mas o fato de você organizar o ambiente, organizar sua sequência daquele dia, daquela semana,
Você vai poupar o teu cérebro de ter que organizar e reorganizar o tempo todo, né? Se você não sabe onde está o seu material, só um exemplo muito simples, tá? Se você não sabe onde estão os seus cadernos, em que pasta está a aula que você gravou, em qual site, qual a senha, onde está o seu caderno, o seu lápis, sabe? Se você não tem controle sobre esse tipo de ambiente, você já começa tendo que usar a sua atenção para isso. Então, uma forma de autocuidado, de autopreservação, é você organizar o ambiente, porque organiza o teu pensamento. Então, você já começa o teu estudo pensando melhor, poupando o seu cérebro de ter que ficar procurando, resolvendo problemas ali naquele momento. E aí você tendo uma ideia de rendimento do tipo, olha, eu tenho um curso fixo, que nem você faz faculdade e você tem aulas, supondo que as tuas aulas fossem de manhã, e à tarde você tenha o teu estágio, os teus trabalhos. Você vai ter lacunas de tempo no seu dia. Então você vai ter que observar isso, encontrar essas lacunas e inserir momentos. Então, supondo que você fique presa das 8 ao meio-dia na sua faculdade. E aí você tenha 2 horas de almoço, e aí você, às 2 da tarde, você vai ter uma reunião de trabalho. Dessas 2 horas que você tem total possibilidade de fazer ali um horário de almoço tranquilo, tipo 30 minutos pelo menos, e você sentir o gosto da comida, mastigar com calma. E eu não falo nem de qualidade da alimentação, tá bom? Mas uma forma de você meditar, existe mindfulness alimentar. Existe até dietas que usam o mindfulness como base. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato de você focar sua atenção no seu almoço, nas pessoas que estão ao seu redor, são o suficiente para você, por alguns instantes, dar uma pausa no teu cérebro de aprendizagem. Então, naquele momento, você está quebrando a produção do estresse, você está diminuindo o cortisol, e você está tendo, se você está comendo ali, sentindo gosto, tendo prazer naquele momento de estar com a sua família, ou estar vendo um filme, enfim, fazendo uma atividade prazerosa, você está trazendo ocitocina para o seu corpo. Ou seja, você está neutralizando o estresse. Você está reequilibrando, literalmente, o seu corpo. E se você inserir uma atividade física num certo momento do seu dia, você vai fazer uma quebra também, de novo, nesse padrão do estresse do estudo. Né? Você vai produzir endorfina, isso vai produzir uma sensação de alegria, de calma, de tranquilidade. E o seu cérebro vai agradecer. Né? Você vai ter ali uma situação de mudança de perspectiva de foco. Né? A sua atenção, e tudo isso, você percebe que tudo que eu estou falando, por mais que a gente está falando de química, está falando de psicologia, a gente está falando também de você se conhecer e permitir que o seu corpo entenda que existem diferentes momentos no dia. Né? E relaxar faz parte disso, né? O fato de você relaxar, a gente tem a falsa ideia de que relaxar é você meditar zen, fazer lá a pose ou a flor de lótus, né? E na verdade, você andar de bicicleta é um momento em que você está relaxando. Você ir à academia, fazer uma caminhada, jogar videogame, né? Tudo aquilo que vai quebrar aquela sequência estressante de estudos que você estava. E depois você volta com a sua atenção pronta para se engajar de novo com outra coisa. Entende? E isso você leva para todos os horários do seu dia. Supondo que você criou seu cronograma com os horários fixos e você ainda tem que estudar, fazer um trabalho e tal. É isso aí. O Gustavo, que comentou agora, ele foi meu professor de neurociência no curso que eu fiz na Faculdade da Mente em 2019. E ele manja muito melhor do que eu. E ele falou tudo. Quando o corpo cansa, a mente descansa. E é verdade. É verdade. Entendeu? Deixa os gabinhas surgirem aí e regularem a nossa atividade cerebral. E aí, você tendo também blocado o seu tempo, horários para você fazer as coisas, você organiza, você poupa a sua mente de ter que costurar isso na hora. E você percebe que se você planeja, você costura melhor. Você faz isso de uma forma mais organizada. E aí você chega no final do seu dia com uma sensação, por mais que você não tenha feito tudo o que você queria fazer, com uma sensação de que você cumpriu o que você poderia e você não esgotou a sua cabeça, nem o seu corpo. E aí o teu corpo vai entender que é hora de descansar. Entendeu? Porque você criou uma rotina. Então quando você tem isso, você também tem o seu corpo entende, o teu cérebro entende que aquela hora é a hora de descansar. E aí você pode incluir o relaxamento,
que ele é bom nessas horas. Se você fizer um relaxamento profundo no meio do dia, o seu rendimento vai cair porque você vai mudar muito drasticamente as suas ondas, entendeu? Você vai Uhum. desregular o seu sono, desregular sua rotina, né? Então, o ideal é que você tenha horários melhores para fazer as coisas. Não, interessante, André. Eu, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários, tá bom? Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa aqui, assim. Eu E espero eu não causar queria, overdose, Andresa, desculpa. imagina, eu queria fazer uma pergunta barra comentário de novo. Ó, o Gustavo É, falou uma coisa, um comentário aqui sobre evitar hum, consumir cafeína. Cafeína tá na lista dos antagonistas da, do GABA, né? Que é é, o nosso amigo regulador da atividade cerebral e do relaxamento, né? Então a cafeína, é, ela é um dos inimigos mesmo. E sabe o que é engraçado? Quando você usa hum. álcool e quando você usa algum sedativo, algum remédio para fazer você dormir, você também desregula o GABA, porque você passa a produzir demais. O café, ele não é um problema, o problema é a quantidade dele, né? Uhum. Esse Não, é o eu ia grande fazer problema. essa pergunta, assim, porque você Desculpa eu falou que regular a aqui que tá gente. tombando aqui. Imagina, a gente tem essa rotina, esse ciclo que ajuda a gente a conseguir saber qual que é o momento de estudar, qual que é o momento de Uhum. comer, qual que é o momento de dormir. E daí eu queria perguntar para você se tem algum tipo de comida que deve ser evitada em algum momento, se tem algum tipo que ajuda a gente a estudar melhor, a ficar mais concentrado, né? Porque a concentração também é um grande problema da pessoa estressada, né? Então, Sim. Pensa assim, ó. Vamos deixar um pouquinho de lado a neurociência, ela está presente em tudo. A gente sabe, olha lá, o, o Gustavo está dando mais uma aula. Olha lá, ele está falando assim, a cafeína se liga aos receptores da adenosina, que é uma das substâncias que fala para o corpo que está na hora de dormir. O que é verdade, você tem aquela sensação de pico, de estar ligado, entendeu? E isso diz para o seu cérebro diminuir a produção dos outros elementos que vão trazer, vão abrir a porta para você dormir, né? E aí o caso da alimentação, deixando de lado um pouco essa conexão com os transmissores, vamos falar sobre gasto de energia, porque o nosso uhum, corpo, ele gasta energia para tudo, ele gasta energia para digerir. Por mais que a gente ache que é uma coisa automática, e é uma função automática, a gente está demandando muita energia no processo digestivo. Então, quanto mais pesada for a comida, mais perto da hora de dormir, mais você vai gastar energia naquilo. Entendeu? E você vai gerar estresse. Por uhum, exemplo, quando eu falo de ansiedade na hora da prova, e eu falo, não pode comer uma feijoada antes da hora da prova, porque se você for comer uma feijoada na hora da prova, a energia que deveria estar no teu cérebro, clareando o seu pensamento, vai estar sendo utilizada na digestão da gordura da carne, na quebra uhum, daquelas moléculas. Então, percebe que tudo está conectado? O uhum. teu sono, a falta de sono vai gerar um prejuízo para você, tanto no seu cérebro quanto no seu corpo. Então, se você dorme pouco, você desregula a sua hora de dormir, você vai ter um prejuízo cognitivo também. Porque o teu corpo, a energia do teu corpo vai começar a ser, a atenção do seu cérebro vai começar a ser dispensada para regular o cansaço muscular dos seus braços para poder fazer a atividade que ele faz normalmente. Então, se você gasta um de energia para escovar o dente, um dia que você dormiu mal, você vai gastar dois. E de onde vai sair esse um a mais? Uhum, Percebe? Ele vai sair daqui. uhum, Entende? faz E a sentido. alimentação é isso também. Agora, existem alimentos que ajudam a produzir mais GABA. E aí, você tem, geralmente, os probióticos, né? E você também tem alimentos integrais, por exemplo. Mas outra coisa que ajuda a produzir GABA é a atividade física. Entendeu? Então, uma atividade física, por mais que seja leve, também ajuda você a entender, a produzir, o corpo a entender essa produção, né? A regulação da sua atividade. E outra coisa também que ajuda é o yoga. Ah, olha só. É. Mas esses são alguns exemplos, entendeu? A gente poderia entrar numa lista de tipos de alimentos, tudo. Mas, em geral, tudo se baseia no esforço do seu corpo para poder absorver tudo aquilo, todos os hormônios que ele vai ter que produzir, e que isso vai, se ele está acima do normal, acima do que deveria ser o normal,
ele vai ter prejuízo em outra área. É fato, entendeu? Uhum. Não, E isso também é autoconhecimento. tô gostando muito dos comentários do seu Ah, professor o aqui. Gustavo, ele é demais, ele manja muito, ele manja muito. E eu E sinto falta de conversar com ele, porque faz um tempo que a gente não se fala. Mas eu sempre acompanho ele, ele é muito bom, cara. Eu fiz o curso da Faculdade da Mente com ele e as aulas eram fantásticas. Fantásticas. Foi uma fase muito boa. E assim, pelos meus estudos, né, sobre o Uhum. cérebro, tinha aquela diferença clara entre o pensamento mais focado, mais energético e um pensamento mais difuso, né, mais relaxado. Aham, E mais eu queria, concentrado. e eu queria que você falasse sobre qual é o papel do relaxamento, assim, nesse sentido da forma como a gente começa a ver as coisas enquanto está num modo mais relaxado. Ó, o Gustavo tava falando um monte de comentários aqui. Ele, inclusive, te convidou para entrar no grupo dele. Ele tem o grupo da Faculdade da Mente. Mas eu não me lembro se o nome é o mesmo. Ô, Gustavo, depois me passa o link, velho. Ou pelo WhatsApp, ou por aqui mesmo, pelo Messenger. Que aí eu passo pra Andresa também. O que acontece é, quando você tem o engajamento com aquela atividade, quanto mais você vai focando a sua atenção no seu pensamento naquele momento, mais você tira o foco das outras áreas do seu corpo. Então você vai ter uma tendência a tirar por exemplo, da periferia para o centro, sabe? Aquilo que eu estava te explicando antes da gente entrar sobre relaxamento, do tipo, você cria um estado quando você está estudando e você está focado, é aquele flow que acontece. Você entra em contato com aquele conteúdo, você gera um engajamento do seu cérebro com aquele conteúdo, ou seja, ele não só faz sentido, mas você está entendendo o que está acontecendo, então acontece uma sintonia, digamos assim. E aí Uhum, você entra naquele estado de aprendizagem, cria o fluxo e você engaja com aquilo. Quando você desconecta com aquilo e você vai fazer outra coisa, acontece um relaxamento natural. Uma uhum, re-regulação, digamos assim. É como se você saísse daquele flow, quebrasse aquela linha de pensamento e você fosse para outro. Nessa hora que acontece essa quebra, se você vai fazer uma atividade que é mais solta, é muito provável que você entre no modo difuso lá que você mesmo falou, né? Então você começa as coisas que você acabou de ler e que talvez você tivesse já passando o seu limite de concentração. Sabe? É como se uhum, fosse fazer um pomodoro de 1 hora. Chega uma hora que não vai, porque não tem mais como ir. Você já chegou no seu limite ali, né? E o que uhum, acontece nesse momento? Você interrompe aquele padrão, quebra aquele fluxo, vai fazer outra coisa. E nessa hora que você faz outra coisa, você pega a sua lanterninha da atenção, tira dali e põe pra cá. Na hora que isso acontece, você quebra esse engajamento e aí você flui de novo. E eu sempre uhum, falo isso pra você, né? Você fala, nossa, tô travada, não sei o que, eu vou estudar lá fora. Vai pra rede, parece que o seu cérebro respira, né? Porque uhum. você saiu daquilo. Você chegou a um ponto que o teu foco ali estava tão intenso. Ele tá falando aqui, ó, você não pode entrar no fluxo para se concentrar. As duas coisas são extremos opostos. Então, Uhum. por favor, nos traga a luz. Eu entendo que o concentrar leva para o engajamento com aquela leitura. O foco é o momento que você conecta. A conexão em si é o fluxo. Deixa ele responder. Tá vendo? Eu não tô conseguindo aceitar. Ele tá pedindo pra entrar. Aí foi. Olá, Ô, meu tudo velho. bem? Beleza? Me corrija, por favor. Então, não, é porque você tá falando sobre se concentrar, como Aham. se concentrar fosse imergir na sua atividade. Na verdade, não é. Concentração necessariamente exige atenção. E a atenção é totalmente diferente do fluxo, porque o fluxo é uma coisa que você faz automaticamente. É Sim, uma coisa que você faz sem pensar. E a atenção necessariamente é o contrário. É verdade. exige da consciência.
O fluxo Sim. é totalmente inconsciente, é totalmente livre de qualquer pensamento que seja automático. modulado pela consciência. É totalmente automático, é automatizado. É uma coisa que já está tão ali no teu sistema que você não precisa gastar energia produzindo novos circuitos, entendeu? Entendi. E a atenção é o contrário, ela está engajada A e ela atenção está é completamente produzindo conteúdo. Exatamente. Você tem Gerando que estar... memória e tudo. Isso. Você precisa de atenção para construir novas conexões, para construir novos caminhos, novos circuitos. Sim, alterar o seu sistema. E atenção necessariamente exige muita energia, tá? Ao passo que o fluxo não. O fluxo você já gastou essa energia antes. Você simplesmente está ali, deixa se levar, Sim. entra no fluxo, entendeu? Sim. É só por isso. Perfeito. Que interessante, gente. Alguma Gustavo pergunta? Licorce é meu professor. Alguma pergunta que vocês queiram aproveitar aí que eu, né? Eu já tô aqui mesmo. Bem, então, a gente já tá dando quase 1 hora dessa live. Depois de uma hora, o Instagram dá umas travadas. Eu sei, já passei por isso. Então, eu queria pedir para vocês dois darem uma dica final. O tema é sobre relaxamento, então eu vou deixar aberto para cada um de vocês, né? Vou começando com o André. Para os estudantes, sobre como que eles podem inserir isso na vida deles da melhor forma possível. Vai lá, André. Andresa, eu acho que o negócio de você ter momentos para você relaxar é uma coisa, e você fazer o relaxamento é outra. O relaxamento seria como se fosse um remédio momentâneo para você dormir melhor, quebrar uma sequência de estresse. Mas o mais importante para não chegar no ponto de ter que fazer um relaxamento para aquilo é você construir uma rotina que tenha momentos de prazer, de exercício, de você curtir a companhia de alguém, enfim, você treinar a sua cabeça para entender que você precisa ter esses respiros. Porque isso é qualidade de vida, né? É isso. Bom, e se você está falando de relaxamento, eu acredito que seria interessante você aprender a dormir. E olha que é engraçado que quase ninguém sabe dormir. O nego acha que é simplesmente fechar o olho. Ah, tô muito cansado, vou ali tirar um cochilo para dormir. Não é assim que funciona. O seu corpo precisa estar preparado para dormir. O André estava falando das milhares de substâncias, hormônios, neurotransmissores que você vai produzindo ao longo do período que você está acordado. E isso, alguns desses acabam virando toxinas. Então, se você não tira um período para você se livrar dessas toxinas, e olha que tem períodos específicos da noite, porque eu posso dormir a qualquer momento, vai ser a mesma coisa. Não. Dormir à noite é completamente diferente de dormir de dia. Processos cerebrais ativados e desativados são diferentes, tá? Então as pessoas acham, vou estudar a noite inteira, que é para eu fazer uma prova, porque eu vou estar sabendo toda a matéria. Se você optar por estudar a noite inteira e não dormir, você vai fazer uma prova muito pior do que você optar por descansar, dormir a noite toda e fazer a prova com o que você já sabe. Tentar a sorte. Exatamente. Porque o que acontece? Você consolida a memória durante o sono e tem horários específicos durante o sono. E se você não atingir esses horários, a memória ela não só não consolida, como você simplesmente esquece tudo que você aprendeu. Então, tipo assim, para que estudar a noite toda? Pois é. Você precisa necessariamente dormir durante 4 horas, no mínimo, para começar a consolidação da memória. Então, vou dormir 1 hora. Vou dormir 2 horas aqui que tá tudo certo. 10 minutos. Não, tá errado. Tá fazendo errado. Tá? Então, minha dica de relaxamento é essa. Aprenda a dormir. Pois é. É isso. Eu acho que somando o que ele falou, o que eu falei, a gente tem uma boa receita. Um bom final. Foi um grande finale. Gostei muito. Muito obrigada, André. Muito obrigada, Gustavo, que entrou depois. Disponha. Eu vou finalizar essa live e eu vou abrir uma caixinha de perguntas também no meu story. E se alguém quiser fazer uma pergunta específica para eles, pode me mandar que eu passo para eles, daí eles respondem, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu?
Valeu, então. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.